Nós temos então no conto já uma frase de abertura que vai nos dar um pouco do sabor do que é a linguagem de Conceição Evaristo. Uma linguagem acessível, entretanto muito musical, quase poética. Ela inicia com a primeira frase assim: o sol vinha nascendo molhado na praia de Copacabana. Logo de início, nós temos uma sonoridade, a assonância, a aliteração que se faz no conto de Conceição produz essa sonoridade. Além do que, nós vemos o sol nascendo molhado, Copacabana. É como, ao utilizar a vogal O, ela estaria abrindo o seu conto com este O de abertura para que nós possamos entrar neste universo da sua personagem Cida. Situado no Rio de Janeiro, cidade onde também viveu Conceição Evaristo, passando-se em Copacabana a início, mas a personagem mora em Ipanema. Uma jovem de 29 anos que tem a sua vida como uma corrida. Nós somos apresentados a essa Cida, uma mulher trabalhadora que tem na ocupação do exercício físico matutino, logo ao nascer do sol, algo que lhe representa a sua instância de vida. Tudo é corrido para Cida. Gostaríamos de chamar a atenção para outro trecho muito significativo desta obra. Assim nos fala Conceição Evaristo. Em casa, corria ao banho, ao quarto, à sala, à cozinha, fervia o leite, arrumava a mesa, voltava ao quarto, avançava e atracava-se ao uniforme de trabalho. Logo depois já estava na sala, fechando a porta e indo. Voava pelas escadas, pois o elevador era lento e no constante Cooper ganhava a rua. Corria sobre a corda bamba, invisível e opressora do tempo. Era preciso avançar sempre e sempre. Primeira coisa que nos chama a atenção é o uso do cotidiano na obra de Conceição Evaristo. Essa enumeração de fatos, de elementos no qual Cida vai ser demonstrada na sua vida, de chegar em casa depois do Cooper, de arrumar a mesa, de fazer as tarefas domésticas, arrumar-se para ir trabalhar, sempre correndo, sempre acelerada, como uma urgência para a sua vida. Conceição Evaristo nos traz a perspectiva, primeiro, do cotidiano da vida destas mulheres que podemos atribuir, sem falso engano, trabalhadoras, estudantes e principalmente jovens universitárias. Estamos olhando para uma mulher jovem, de apenas 29 anos. Conceição Evaristo nos apresenta também, nesta frase, corria sobre a corda bamba, invisível e opressora do tempo. O tempo aqui ele é apresentado sobre uma daqueles que querem buscar, alçar, galgar novas posições na sua vida, na sua carreira. Assim é a personagem Cida. Nós temos uma mulher que está avançando em seu tempo, buscando no seu tempo corrido ganhar a vida. Mesmo assim, Cida não deixa, por exemplo, de preocupar-se com sua saúde, por isso do Cooper. Outro trecho que nos chama a atenção nessa obra, a Conceição continuará discorrendo sobre a vida de Cida, a sua infância, que sempre foi a admiração por esta corrida. Ela fala assim: Cida bebeu enlouquecida o zigue-zague dos carros, das pessoas, dos pés quase voantes dos pedestres, desafiando, vencendo e encontrando a morte. Descobriu no turbilhão da cidade um jogo de caleidoscópio formado de peças. Gente, máquinas se cruzando, entrecortando traços, rodas, cabeças, buzinas, motos, pernas, pés e corpos, aromatizados pela essência da gasolina.
Novamente, nós vemos corporificar na obra de Conceição Evaristo, no conto Cida, uma representação muito cara para a literatura brasileira, que é o romance urbano. Vemos a descrição, então, de uma cidade em ebulição no Rio de Janeiro. Nós vemos o trecho no qual Cida chega à cidade do Rio, ainda infante, com sua mãe quando ela vai a negócios. Então nós estamos observando para uma narrativa que está falando também de uma cidade acelerada, assim como a personagem Cida. Além de ser uma narrativa urbana, nós conseguimos apreender o tom realístico que há nesta obra, o que faz nós observarmos também Conceição Evaristo através desta herança do movimento modernista brasileiro. Este movimento que por si possui como herança também as escolas naturalista, realista, parnasianismo e simbolismo. Movimentos literários que irão auxiliar na formatação da linguagem da literatura brasileira. Após discorrer sobre a cidade e apresentar este ambiente na qual vive Cida e a sua urgência em viver nesta cidade e ter esse ritmo muito parecido, na contemporaneidade, nós vemos o quanto que a velocidade da modernidade, seja ela entendida sob o prisma de Zygmunt Bauman com a sua sociedade líquida, seja ela pela própria urgência de buscarmos o nosso lugar ao sol. Mesmo com a pandemia, nós ainda estamos sobre um vertiginoso tempo acelerado, então, na nossa necessidade de buscar elementos para fugir deste momento que deveria de ser uma parada humana para a reflexão da sobrevivência diante do vírus que teima em assombrar na nossa vida. Cida, mesmo não estando inserida nesse contexto de pandemia, nós vemos que ela está inserida em um outro contexto, muito próximo das classes trabalhadoras do Brasil, que é o contexto de buscar, ora, uma formação que possa lhe dar uma subsistência, ou seja, um salário correspondente à sua sobrevivência, ora tendo que buscar um aceleramento da sua vida para trabalhos que também lhe faça sobreviver diante dessa sociedade brasileira.